Pessoal, bom dia a todos. Bom dia a todos. A partir desse momento estamos gravando. Quem não concorda com a gravação pode dar presente, sair da sala e depois assistir a aula no Google Classroom. Não sei se você viu, mas a aula já está, excepcionalmente, já disponibilizei a aula para vocês lá, o slide e a aula. Então, dá uma olhadinha lá, se você tiver dúvida. Na aula passada, a gente teve um exercício bacana que a gente botou para aula na aula passada, e a pedido de vocês, nós estendemos o prazo para segunda-feira. Então, a ideia é que você faça esse exercício, que é construindo a missão. É um exercício prático, a gente usou, inclusive, um formulário que é usado pela maioria das consultorias no mundo todo. Então, é muito importante que você tente fazer exercício, e eu gostaria que quem tentou e ficou com dúvida, fale comigo aqui hoje, que eu vou tentar responder as suas dúvidas todas para você fazer. Esse exercício ele é muito importante, por quê? Porque é um exercício real. Se você amanhã for fazer uma consultoria para uma empresa, se você for criar a sua empresa, você vai ter que gerar, vamos dizer, a missão, os valores e a visão da empresa. É a base do planejamento estratégico isso. Então, se você não sabe fazer missão, valores e visão de futuro, você não sabe fazer planejamento estratégico, Porque a partir disso, desses conteúdos, é que você vai usar o BSC. Se você não tiver isso gerado, você não consegue utilizar o BSC. O BSC parte da visão de futuro e também baseado na missão que a empresa faz, na razão de ser dela, e nos valores que ela tem, porque todas as estratégias são traçadas dentro dos valores, como a gente viu na aula passada. Então, se você tentou fazer o exercício, teve alguma dúvida, a hora de tirar é essa, porque é um exercício. Alguns alunos, o grupo alguns alunos vieram me procurar com algumas dúvidas que eu achei bacana, muito legal ter falado. E a ideia desse exercício, pessoal, é justamente isso. Quem já foi meu aluno sabe. Eu gosto de lançar um desafio para o aluno pesquisar, para o aluno procurar. Ou seja, eu entendo que você, você tem capacidade de procurar, de achar e de, claro, se você tiver dúvida, eu estou aqui para responder. Mas é uma das melhores formas de aprender, quando a gente aprende com a mão na massa, Quando o professor dá tudo de mão beijada para o aluno só copia e cola o slide, pronto, e aí no final ele não aprendeu nada, A verdade é que a gente aprende, às vezes, quando a gente cria um desafio. Cria-se um desafio, e aí, a partir desse desafio, você vai procurar, você vai pesquisar, e aí você vai aprender. Só na hora, como gera dúvida, e aí vem com a solução, você encontra a solução, e aí sim que a gente aprende, sem precisar decorar nada. Eu acho que é o melhor jeito de aprender. Então, quem já foi meu aluno sabe que eu dava assim, uma parte, eu dava o conhecimento suficiente para você fazer, e aí dava um exercício, e você aplicava aquele conhecimento no exercício. Mas não era nem sempre uma aplicação direta, Às vezes você tinha que pensar um pouquinho para poder aplicar melhor, e é o que a gente costuma fazer. Como eu falei, esse formulário que eu dou para você, esse formulário que eu entreguei para você, ele é um formulário que eu uso na minha consultoria, eu tirei de outras consultorias, também usam no mundo todo. Então, é daquele jeitinho mesmo, Como é que você vai fazer uma discussão para a empresa conseguir desenvolver o conteúdo de missão e de valores, Então, é muito, muito interessante, porque você vê que tem umas frases, umas perguntas que a gente chama de pergunta poderosa, para abrir a cabeça do pessoal na hora que está conversando, para chegar a uma conclusão. Então, primeira coisa, eu queria ver com você o que você ficou com dúvida, para ver se a gente pode solucionar. Quais foram as suas dúvidas? Vamos lá? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat, Eu quero ver. Eu até prefiro que você abra o microfone e converse, Porque talvez eu entenda melhor a sua dúvida. Então, professor, tem umas perguntas lá que são, quer ver? Deixa eu pegar aqui, peraí. O que faz ou o que deve fazer? Assim, a empresa lá do L'Occitane, não sei como é que fala. L'Occitane. Isso aí. L'Occitane é um nome em francês, Vou falar, eu não sei, a dúvida da Sofia também, como é que fala L'Occitane? Não, Sofia? Eu não falo francês, mas é L'Occitane ao Brasil. L'Occitane ao Brasil. Eu não falo francês. Se eu pronunciei errado, quem fala francês, por favor, me corrija, Eu falo inglês, mas não falo francês. Então, se por acaso alguém sabe falar francês aí, fez curso, etc., corrija a minha pronúncia. É L'Occitane ao Brasil. Uma coisa assim. Eu tive um aluno, no período passado,
que falava francês fluentemente, né? Tinha morado na França, aí ele me corrigiu, achei tão bonito essa forma de falar, falei, poxa, que bonito, né? Mas é um nome francês, viu, pessoal? Então, L'Occitânia é conhecido no Brasil como L'Occitânia do Brasil. Pronto, em tradução, L'Occitânia do Brasil. Não é a L'Occitânia internacional, tá? Isso é importante, tá? Falar. Então, a sua dúvida foi de algumas perguntas. Quais foram as perguntas que vocês tiveram dúvidas? Não, é porque o que eu queria saber, tipo, ele pergunta assim, o que faz e ou o que deve fazer. Aí, tipo, depois ele pergunta, para quem faz ou para quem deve fazer? É uma coisa, tipo, literal, que eu falo, o que que ele faz? Ele vende, ele fabrica e comercializa os produtos dele lá, os Isso. perfumes lá? Ou é uma pergunta que tem um outro sentido? Lembra que a gente deu um slide? Eu vou mostrar algumas coisas que a gente viu no passado, só para relembrar, tá? Vou relembrar algumas coisas, depois eu vou entrar nas perguntas diretamente, tá? Duas coisas que eu acho que a gente precisa lembrar. Primeira coisa, tá? Tem um slide que eu mostrei, disponibilizei para vocês, tá? Vamos voltar um pouquinho. Um slide que é esse aqui, tá? Que você tem a visão ampliada do negócio. Então, você tem que pensar com a visão ampliada. Então, vende tinta? Não, ela atua no mercado de revestimento e decoração, tá? Vende impresso? Não, ela atua no mercado de comunicação. Vende roupa? Não, ela atua no mercado da moda, tá? Ou seja, é a visão que a gente chama de visão ampla, tá? A visão ampliada do negócio. Por quê? Se você põe a visão restrita, vende roupa, tá? Você vai colocar isso na missão, o que vai acontecer? Ela não vai poder nunca vender acessório, ela só vai poder vender roupa, ou seja, não vai vender cinto, não vai vender brinco, não vai vender nada disso, só vai vender roupa. Nem broche ela vai poder vender, só roupa, tá? Então, quando você fala que ela atua no mercado da moda, ela vai poder vender roupa, poder vender cinto, poder vender bijuteria, qualquer coisa, sapato, qualquer coisa relacionada à moda, ela vai poder vender. Se você falar que ela vende só roupa, só vai poder vender roupa, tá? Impresso. Por exemplo, você tem uma gráfica, tá? Ela só vai poder vender impresso. Aí, por exemplo, amanhã o cara quer vinil, aquele vinil para você fazer decalque, botar aqueles adesivos em carro, tá? O adesivo em carro, ele é um impresso? Mas também é um adesivo. Aí, quer dizer, eu estaria meio que ferindo a minha missão ao fazer, tá? Porque, além de ser impresso, ele é um adesivo, é um decalque, pode ser assim, entendeu? A outra coisa, eu posso comprar uma impressora, aquelas impressoras 3D, e fabricar peças, né? Com aquela impressora 3D, peças de plástico, tá? Várias gráficas estão fazendo isso, inclusive aqui no DF, se você olhar lá na Asa Norte, tem várias gráficas que têm impressora 3D já. Você vai lá, você pode tanto imprimir xerox, quanto você pode imprimir um objeto. Você pode chegar lá para o cara, eu quero imprimir esse objeto aqui, o cara vai falar, não, dá aqui as fotos do objeto, passa aqui amanhã, né? Eu te dou até 2 exemplos, só que vai pagar uma grana, né? Porque ainda está muito caro isso. E aí você paga essa grana, por quê? Porque até o insumo você tem que mandar vir de fora, né? Não sei se você... Tem até uma loja aqui no DF que vende impressora 3D. Aí, primeira pergunta que eu fiz, achei aquilo o máximo. Falei, pô, legal, vou pensando em comprar uma, né? Só que é cara pampa ainda. E eu virei para o cara e perguntei, mas vem cá, mas e o suprimento, né? E a tinta, né? E o filamento para a impressora? O filamento o senhor vai ter que pedir pela internet, porque a gente não vende. Aí eu falei, então, não tem impressora laser aqui ainda, né? Porque como é que você vai comprar impressora e não vai ter vamos pensar na impressora, como é que eu vou comprar impressora e não vou comprar o cartucho para imprimir, né? É meio insano. Por incrível que pareça, tem loja vendendo impressora já 3D, mas não vende o filamento, ou seja, não adianta nada. Você vai imprimir um pouco, que é o que vem na caixa, depois você vai ficar com a impressora parada lá num canto, esperando vir o negócio de fora. Lá em São Paulo, eu tive lá há pouco tempo atrás, acho que agora em janeiro eu estive em São Paulo, e estavam vendendo, já tinha loja na Santa Efigênia, vendendo filamento, tinha uma loja especializada em filamento de impressora 3D. Aí sim, vale a pena você comprar impressora se você tiver o filamento. Então é um exemplo, né? Mas aqui, nessa loja que vende impresso, se eu botar só que vende impresso, eu não posso nunca ter uma impressora 3D para vender. Agora, se eu disser que eu trabalho no mercado de comunicação, eu posso imprimir copo, né? Às vezes, se eu quer identificar, né? Eu coloco lá um evento, né? Coloco aquelas canecas, por exemplo, com essa caneca aqui, né? Eu posso colocar, identificar o evento, tá vendo, na caneca, né? Posso fazer um negócio desse aqui na minha gráfica. É só comprar um aparelho. Posso imprimir em camiseta, né? Posso imprimir em camiseta. Camiseta não é impresso, né? É o quê? É moda.
Mas eu posso imprimir em camiseta, por quê? Porque eu trabalho no mercado de comunicação, aquilo é uma comunicação, tá? Então, essa é a visão ampliada. Isso aí é a visão que eu estou pedindo lá. Eu estou pedindo essa visão aqui, tá? Estou pedindo essa visão aqui e não essa, tá? Então, você pensar, essa aqui não. Estou pedindo para você pensar com a visão ampliada do negócio. Então, de cara, não serve, você vai dizer assim, vende perfume, tá? Não serve, vende perfume. Porque não vende só perfume. Vende creme, vende perfume, vende um monte de coisa. Então, você tem que pensar na visão ampliada do negócio, tá? Primeira coisa, tá? Então, só para ver, eu fiz um slidezinho, só para facilitar a sua vida. A primeira coisa é isso, tá? Quando eu vou definir o negócio, eu vou ter que pensar na visão ampliada do negócio, tá? Então, vamos lá. Só vou abrir aqui um instantinho, deixa eu abrir aqui. O slide, a mesma coisa aqui, tá? Vou abrir aqui o slide, só para... Eu fiz um slide aqui propício para isso aqui. Só um instantinho, deixa eu ver se ele está aqui. Opa. Tá. Então, olha só. Eu vou até usar 3 perguntas que um aluno me perguntou. E vou falar algumas coisas a respeito disso. Tá vendo já aí? Então, olha só. 3 perguntas que um aluno me perguntou. A primeira pergunta é: eu posso fazer para a minha empresa, se a tua empresa existe, tá? Se você tem dados da tua empresa, pode. Se a tua empresa não existe, você está só com ela na cabeça, não pode. Por quê? Porque o que vai acontecer? Você vai acabar envezando o exercício. Você vai usar dados irreais, tá? E aí você não vai conseguir chegar numa missão adequada, tá? A ideia é usar um dado verdadeiro, tá? Não pode usar uma empresa fictícia. Professor, eu estou criando uma empresa. Teve um caso, no período passado, de um aluno que estava criando uma empresa, tá? Aí eu estou criando uma empresa. E aí, eu posso? Se você tiver um plano de negócio super fechado, super adequado, fez uma pesquisa de mercado, ou seja, está tudo prontinho para criar a empresa, está até em fase de registro, beleza, você pode usar. Agora, quando você for fazer qualquer empresa fora dessa do exemplo, eu vou precisar ver os dados para saber se você acertou ou não, tá? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer da tua empresa, eu vou precisar que você anexe, tá? Pode tirar o nome da empresa, se você não quiser, né, que ninguém saiba. Você pode tirar o nome da empresa ou botar a empresa X, sem problema nenhum, mas eu quero ver o plano de negócio da tua empresa e, de repente, alguma pesquisa, algum dado. Então, você vai ter que anexar, o grupo vai ter que anexar junto, tá? Além da resposta do exercício, vai ter que anexar junto o plano de negócio ou algum dado para quê? Para eu saber se você acertou ou não. Eu tenho que ter como conferir, né? Se você pode pegar uma missão de uma outra empresa, jogar aí, tá? Mas aí, como é que você chegou ali? Eu preciso saber como é que você chegou. Então, além de você responder, eu vou precisar do anexo. Se você responder da L'Occitane, você tem 2 vantagens. A primeira vantagem, os dados todos eu sei que estão ali para você responder, tá? Então, se você ler todo aquele material que eu disponibilizei, eu tenho certeza que você vai chegar na missão tranquilo, tá? A missão que você vai chegar não é a missão da L'Occitane ao Brasil que está na internet hoje. Por quê? Porque você vai ver que aquela documentação é de 2005, tá? E a missão da L'Occitane em 2005 era diferente da que é hoje, tá? Propositalmente, entendeu? Então, você não vai chegar na missão que era em 2005, copiando a missão que está na internet lá, tá? Então, já estou te adiantando isso. Inclusive, você não vai conseguir responder as perguntas, então eu vou dar que o seu trabalho está errado. A ideia é você chegar na missão. Para você chegar na missão, o grupo vai ter que discutir, vai ter que raciocinar, você vai ter que pegar os dados lá, sublinhar os dados que você acha importante e jogar aqui como resposta desse questionário. Então, tem 3 perguntas que os alunos já tiveram dúvida e me passaram. Então, eu vou passar para você as 3 respostas a essas perguntas, vamos ver se vai já te dar uma luz, tá? Se ainda assim você ficar com outra dúvida, eu vou abrir o formulário e vou esclarecer para você, tá legal? Então, a primeira dúvida: qual o negócio, visão estratégica de sua organização? Ou a do case, né? Ou da sua organização ou a do case. Qual é a do case? A do case é a L'Occitane, tá? Então, quando você fala do case, é L'Occitane, tá? 26 Citane, tá? Essa é a do case. Qual é a visão dela? É a visão restrita ou a visão ampliada?
É a visão ampliada. Então, qual é o negócio da Lusitânia? Se fosse a visão restrita, seria perfume, né? Mas eu quero a visão ampliada. A visão ampliada do negócio. Você vai pensar na visão ampliada, tá? É a empresa que vende perfume, cosméticos, vende várias coisas. O que ela vende? Ela vende uma coisa, tá? Você vai colocar a visão ampliada aqui. Se eu falar qual é a visão ampliada, eu dei a cola para você. Eu quero que você pense. Que o grupo pense, tá nisso, tá? Agora, o que faz, o que deve fazer? Olha só. Isso significa o quê? Quais atividades atuais que ela já faz? Você viu que no case já diz que ela já faz alguma coisa, tá? Então já diz que ela faz alguma coisa. Pensa também no texto ampliado, não pensa no texto restrito. Por exemplo, ela faz determinada coisa, mas ela usa alguns produtos, algumas matérias-primas específicas. Você vai ter que colocar isso. Ela faz X utilizando matérias-primas específicas de tal lugar. Você vai ter que colocar isso aí, tá? Quais atividades que ela pensa em fazer em um futuro próximo. Se tiver no trabalho alguma coisa que ela hoje não pode fazer, mas ela pretende fazer, como você vai fazer a missão, você tem que colocar isso na missão. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma missão de uma papelaria. A papelaria só vendia papel, vendia formulário, papel, tá? E aí, qual era a ideia do cara? Não, eu quero fazer um centro de design gráfico aqui. A pessoa vai chegar aqui, vai querer fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Eu quero vender suprimento de informática aqui também. Não quero só vender papel, envelope, papel, não quero cartolina. Quero vender. Então, o que é a visão ampliada do negócio? A gente usou a visão ampliada do negócio, e aquilo que faz e o que deve fazer foi colocado, que ele vendia artigos de papelaria, tá? E também realização de artes gráficas, impressões coloridas, não sei o que lá. Colocou tudo que a empresa faz e o que ela quer fazer, tá? Aqui, a ideia é botar para quem ela faz. Aqui é o nicho, né? Então, aqui, ó, ela está relacionada a quais seriam os possíveis clientes da empresa, prospects. Se ela trabalha ou quer se direcionar prioritariamente a oferecer seus produtos ou serviços para determinado nicho de clientes. Por exemplo, a empresa pode querer vender só para classe A, só para clientes exclusivos, certo? Não, ela pode querer vender para todo mundo. É muito difícil, né? Ou ela pode vender só para os produtos, direcionar para mulheres, direcionar para homens, direcionar para jovens, tá? Então, a ideia é o quê? Você escolher o público-alvo da empresa, tá? Lembrando que dificilmente você vai ter uma empresa que vai vender para todo mundo. Ela vai ter um público-alvo, um foco, né? Ela tem um foco. Então, o foco dela é, por exemplo, você vai numa sapataria, você vai ver que a sapataria tem uma sapataria que só vende sapato de mulher. Tem sapataria que só vende sapato de homem. Tem sapataria que vende sapato de mulher, de homem e de criança. Tem sapataria que só vende sapato de criança. Se especializou em sapato de criança. Né? Só para você entender. Tem esses 4 tipos. Só vende para homem, só vende para mulher, só vende para criança e que vende para todo mundo. Né? Tem os 4 tipos de sapataria, né? De loja de sapato. Tá? Você tem os 4 tipos de loja de sapato. Agora, eu vou abrir uma loja de sapato. Qual é o tipo? Você vai ter que colocar aqui. No caso, né? Essa empresa, ou da tua empresa, se você tiver todos os dados dela. Tá? A ideia é o quê? Eu vou dizer qual o nicho, né? Para quem eu vou vender? Quem é que vai comprar meus produtos? Ah, professor, mas hoje ninguém compra, a loja está abrindo ainda, tudo bem. Mas quando eu abrir, eu vou direcionar para um público. Por que é importante isso? Porque a missão já vai dizer para ele, que quem olhar no meu site lá vai ver minha missão, já vai dizer, legal, aí, tá vendo? Essa loja é especializada em venda de sapato para criança. Então, se eu precisar de sapato para criança, eu vou levar meu filho lá, né? Mas eu não vou falar sapato para criança, né? Vende o quê? Moda infantil, certo? Por quê? Porque amanhã eu não quero vender só o sapato, eu quero vender lenço, quero vender isso, quero vender aquilo. Está entendendo o que eu quero dizer? É o conceito amplo do negócio, tá? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu explique? Então, vou te falar sinceramente. Se você não tiver muitos dados para fazer de outra empresa, faz da L'Occitane. Por quê? Porque a SWOT que você vai fazer logo depois, ela vai ser da L'Occitane. Porque a gente vai ter todos os dados da L'Occitane, tá? Então, como se deve fazer onde? Onde é local, por exemplo. Eu quero vender para o Brasil todo,
eu quero vender só no estado tal, eu quero vender para o mundo todo, é o local. Para quem eu vou vender? Para onde eu vou vender? Não é só, de repente, a empresa vai começar em São Paulo, beleza, mas eu quero vender para o Brasil todo, certo? Então, eu vou dizer qual local que ela vai... Bem fácil, né, pessoal? Qual local, onde ela vai vender? Eu vou ter uma empresa só que só vai vender no bairro tal. Tem isso, não tem? Por exemplo, tem até igreja. Igreja não sei o quê, babá, do Barro Preto, por exemplo. Né? Barro Preto, o que é? É um bairro lá em Belo Horizonte. Então, a igreja, não sei o que, Igreja Batista do Barro Preto. É a igreja local do Bairro Preto. Mesma coisa aqui. Papelaria do Guará. Papelaria Guará. Só vende para o Guará. Né? A ideia deles é só vender para o Guará. Não é por causa do nome, não, tá, pessoal? É o objeto. O que eles querem fazer? Por isso que eu coloquei tantos textos. A ideia é você ler aqueles textos. Né? Não, você não consegue fazer com um texto só. É importante dizer isso, tá? Eu vou só ler isso aqui. Claro que o case é o que tem mais coisa. O case é a reportagem, né, na revista Exame. O case é o que tem mais coisa, tem mais dados, mas os outros dados são importantes. Por exemplo, a gente tem um dado de mercado, né? Tem um dado lá interno da própria empresa. É importante você ver isso, tá? Isso aí, pessoal, por incrível que pareça, é fundamental. A nossa disciplina é planejamento e orçamento. Tem que conhecer planejamento. O planejamento tem uma parte do planejamento que você tem que abstrair. É justamente essa parte. Você tem que sair um pouco do técnico e pensar, né, numa abstração. Ou seja, uma missão de uma empresa é o que é a razão de ser dela. Para que ela existe, né? Então, vamos pensar. Para que a Lusitânia ao Brasil existe? Qual é o negócio dela? Né? O que ela faz? O que ela vai fazer? Então, aqui, a Sofia colocou. Onde ela vai fazer? Ela vai vender só para o Brasil? Ela vai vender para o mundo todo? Ela vai vender só no estado de São Paulo? Só no estado do Rio? Só na região sudeste? Só na região centro-oeste? Então, isso aí está lá dentro. Você vai ler, você vai estar. Então, onde? É facinho, né? E como é que ela vai fazer? Tá? Ela vai usar... ela vai ter loja? Ela vai ter quiosque? Ela vai vender de porta em porta, igual como é o nome da Avon, né? Ela vai usar representante para vender de porta em porta, igual a Avon. O que ela vai fazer? Lá no texto diz o que ela vai fazer. Pode olhar que ela vai fazer. Então, por que é importante? Entendeu, Arthur? Entendeu? Tranquilo? Então, o local, né? Então, onde ela vai fazer, tá? Eu achei que ela estava meio... Por isso que eu nem expliquei muito. O local é onde, tá? Que ela vai vender, tá? E a questão como ela vai fazer se ela vai vender de porta em porta, se ela vai vender, ou seja, como é que ela vai vender o produto dela, né? Tem empresa que nem vende produto, você sabia disso? Tem empresa que dá consultoria, né? Então, no caso dessa daqui, se vender, né? Como é que ela vai vender? Como é que ela vai comercializar? Como vai comercializar? Que canal ela vai usar? Como ela vai usar, né? Como vai comercializar? Isso também está no texto. Todos esses dados aqui, comercializar. Pronto. Eu estou usando o mouse, tá, pessoal? Desculpe aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vou escrever, para você não ter esse perigo, né, de entender errado. Vou colocar aqui para facilitar a sua vida. Então, vou pegar até a pergunta aqui, onde fazer, né, e como. Vou pegar da Sofia aqui, viu, Sofia? Vai ficar bacaninha. Vou pegar o seu. Então, onde... Para que você saiba fazer, tá? Então, vamos lá. Então, onde... E aqui o outro... Como? Então, vamos lá, botar aqui. Vou pegar até o texto da Sofia aqui. Onde vai fazer... É o local, né, onde ela vai fazer isso, claro, né? Aí tem empresa que não define o local, a professora não definiu, mas ela deu um... Não é o caso, tá? Se você ler o texto, eu acho que está definido sim. Mas digamos que você tenha dúvida, né? A princípio, ela diz que vai fazer uma coisa. Você procura lá que você vai ver que, a princípio, ela diz que vai vender determinadas coisas em determinados lugares, tá? Depois é que ela diz que pretende fazer não sei o quê. Você pode colocar a pretensão da empresa
ou pode colocar o que ela vai fazer agora de imediato, tá? Porque, às vezes, a empresa faz isso. Ela coloca o que ela vai fazer, que ela não sabe quando ela vai fazer, então ela coloca o que eu já sei que ela vai fazer de imediato, e depois ela altera a missão. É raro, né, acontecer. Normalmente, a empresa ela não faz isso, ela já coloca o que ela pretende fazer, por quê? Porque, de repente, pode vir, chega o recurso, o capital, ela vai fazer isso. Eu estou escrevendo aqui, viu, pessoal? Então, vou botar aqui como a organização vai vender e canais vai utilizar, né, etc. Tá? E onde, né, o local onde irá comercializar. É só uma coisa para você entender, pessoal. Aí você vai dizer assim, professor, digamos que você dissesse assim, eu não achei local, vamos dizer assim. Eu vou dar até uma dica para você, que é a dica bruta, né? Vamos dizer, a cor do cavalo branco de Napoleão, tá? Mas o nome dela já diz onde ela vai vender. Se você parar a pensar, o nome dela já diz aonde ela vai vender. Onde ela vai vender? Aí pensa no nome dela completo, que você vai ver aonde ela vai vender, tá? Já te dei uma resposta, tá? Já te dei uma resposta. Brinde, já dei uma resposta de brinde. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tá? Meu objetivo é esclarecer. Eu não vou te dizer a resposta, tá? Mas eu vou, tirando essa, né, que eu já dei a resposta para você, eu não vou dizer a resposta, mas eu quero que você não tenha dúvida, que eu quero que você faça o exercício, tá? E acerte. Aí depois você vai. Aí depois, como é que eu vou fechar? A ideia é você fechar, né, como a gente falou na aula passada, né? Porque eu falei assim, normalmente, uma missão, ela fala assim, somos, ou então, né, estamos, né? Ou seja, ela usa um verbo assim, hoje em dia é muito comum. Ou então você pode usar o verbo no infinitivo, ser, estar, fazer, né? Ou fazemos, né? Ou estamos, você pode usar qualquer um desses verbos na tua missão, sem problema nenhum, tá? Normalmente são os mais usados. Somos, fazemos, né? E somos, fazemos, é os mais usados, somos e fazemos, e se for usar o infinitivo, pode usar um outro. Ser, fazer, né? Pode ser ter também, ter ou temos, né? Pode ser assim, às vezes a empresa é uma consultoria, aí ela pode usar assim, temos equipe, não, ou temos os melhores clientes, entendeu? Uma coisa, às vezes começa assim, você vai olhar, a ideia é que você comece a procurar missões, dá uma olhada na internet, você vai ver várias missões de várias empresas, tá? E aí tenta ver alguma que o iniciozinho de missão que se encaixe, tá? Ou então até os exemplos que a gente deu. Você sabe que eu dei uns exemplos, né, na aula passada, tá? Se você quiser, tira uma foto aí para você já começar a trabalhar hoje. Tira uma foto aí. Eu devo disponibilizar isso hoje para você, mas tira uma foto desse slide aí que eu acho que é legal. Professor, copia a tela, né? Se você não quer copiar a tela, pega o celular, tira uma foto, tchuf, que aí você já começa a trabalhar hoje, tá? Eu vou até fazer, né, para você ver. Opa, você não está me vendo, né? Ixi, o que houve aqui que você não está me vendo? Estão me vendo, não, né? Todo mundo me vendo? Sumi. Estou aparecendo sim, então tá. É que aqui, você falei, o meu micro aqui é lentinho, né? Estou com o micro lentinho, aí o micro, às vezes, quando não está com a velocidade suficiente, apaga a minha imagem, ainda bem que você está me vendo. Aí você pega o celular, tira uma foto da tela assim, puf, tá? Tira uma foto da tela. Pronto, tirei a foto da tela. Mas eu vou disponibilizar, mas aí você já começa a trabalhar agora. Acabou a aula, se quiser, já começa a trabalhar, tá? Então, não espera, não. Começa a disponibilizar só à tarde, né? No final da tarde, tá? Às vezes até no dia seguinte, né? Normalmente o prazo que eu peço até o dia seguinte para disponibilizar. Normalmente eu tenho aula o dia todo, né? Mas aí, você não tira foto, tá? Não me espera, não. Eu sempre falo, não tem que ser autodidata, tem que correr atrás. Eu estou aqui para ser um facilitador do aprendizado para vocês, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram? Professor, isso aqui eu não entendi, né? No formulário, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no formulário. O formulário agora está de boa? Beleza. O formulário tem as seguintes perguntas, né? O que faz ou o que deve fazer, para quem faz, para quem deve fazer, né? Que são os clientes, com foco, né? Lembrando que nunca ninguém vende tudo para todo mundo, tá? Isso é importante você saber,
Nunca ninguém vende tudo para todo mundo. Tá muito importante você saber. Tem gente que, eu vou vender para todo mundo. Tem sempre um foco. Sempre tem um foco, tá? Sempre vai ter um foco, uma faixa etária, sempre vai ter, ou uma classe social, né? Sempre vai ter isso, sempre vai ter, tá? Atenção a esse detalhe, sempre vai ter isso, tá? Por mais que a empresa diz que vende tudo para todo mundo, é mentira, ela sempre vai ter um foco, tá? Ou, às vezes, um foco declarado, ou um foco que ela não quer declarar, tá? Porque se ela declarar, as outras pessoas vão deixar de comprar dela, né? Mais ou menos assim. Mas como você está fazendo uma missão real, você é um consultor que está fazendo uma missão real para uma empresa. Então, você vai trazer para ela a melhor opção. Se ela quiser, por razões de marketing, outras razões, ela quiser fazer diferente, problema dela. Você é um consultor. Você dá a melhor forma, o melhor caminho para ela. Se ela não quiser seguir outro, paciência. Ela vai te pagar mesmo como consultor, né? Então, só que pagou à toa. Na verdade, acontece. Às vezes acontece, tá? Então, para que eu vou fazer isso? Para que eu devo fazer? Né? Às vezes é para um benefício que eu vou trazer para o cliente, né? Um benefício, né? Não vai dizer, pelo amor de Deus, não vai falar, para que eu vou fazer? Para ter lucro. Todo mundo sabe, se é uma empresa, né? Ela vai fazer para ter lucro. Então, coloco algo mais. Eu vou fazer para quê? Para as pessoas ficarem felizes, para deixar as pessoas mais bonitas, para deixar as pessoas mais feias, né? Para deixar as pessoas mais malhadas. Para que eu vou fazer? Tá? Então, por exemplo, uma academia, né? Fazer para deixar as pessoas mais saudáveis, né? Eu, inclusive, já ajudei uma academia, falei para vocês, já ajudei uma academia. Academia é para colocar as pessoas mais saudáveis, né? Vai botar uma mais forte? Não, nem necessariamente. Às vezes vai um velhinho lá, o velhinho não vai ficar mais forte. Professor, até fica, né? Vai fazer aquela hidroginástica, né? Mas o objetivo principal não é esse, é ele ficar mais saudável, né? Botar o cardio dele para funcionar. Esse é o principal, né? Todo o sistema circulatório e o coração para funcionar. Como se deve fazer, né? Onde se deve fazer, qual a responsabilidade. Responsabilidade social, tem ou não tem, né? Se tem com responsabilidade social, preservação da flora natural, ou seja, você vai colocar o que está lá. Não tem que inventar muito, é o que está nos textos, tá, pessoal? Não invente, não retire de outras fontes, só o que estão nos textos. É muita coisa, só o que está lá. Vai por mim, você não precisa pegar dado nenhum externo. Se tiver um dado externo, eu vou achar que você copiou de algum lugar, a tua questão vai estar errada, tá? Então, os dados todos têm que estar lá. Aí, o objetivo é que você aprenda a fazer, não é que você copie, tá? Se você copiar, vai ficar diferente do que deve ficar, porque hoje não é mais assim, tá? Por isso que eu peguei um case propositalmente de uns anos atrás, né? Porque eu sei muito bem que se você fosse na internet com os dados super atuais, você ia copiar e colar ali e pronto. Você não, né? Estou falando um ou outro aluno ia fazer isso, né? Provavelmente até ninguém nessa sala ia fazer. Mas, às vezes, alguém, puxa, professor, tem lá o site, no site tem, eu vou copiar e colar. Se você copiar e colar, você vai ver que não é a mesma missão que tinha em 2005, tá? Então, você vai errar a sua questão, tá? E lembra, eu leio tudo. Então, eu vou verificar que você errou, né? E não vou poder dar uma nota boa para você, tá? Seu grupo, né? Então, por favor. Aí, o que você vai fazer? Depois você vai reunir as respostas, você vai pegar todas elas, fazer várias frasezinhas, tá? E tentar bolar uma frase que todas aquelas coisas que você viu estejam contidas, tá? Como se fosse um guarda-chuva, né? Então, por exemplo, uma sapataria, né, que vende moda infantil. Então, sermos uma empresa, né, que vende moda de vanguarda, para vocês pensar em coisas novas, né? Vende moda infantil, né? Ou seja, estou dando um bem bobinho, que vende moda infantil para todo o Brasil, ou que vende moda infantil para o Guará, ou para Águas Claras, ou para Asa Sul, né? Se for o caso, tá? A ideia é você ter uma missão que retrate tudo que a empresa faz. Ou seja, essa missão vai ter que contemplar todas as perguntas que a gente colocou aí. Tudo que você colocou ali na resposta daquelas perguntas, você vai ter que contemplar na missão. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza? Estamos juntos? Agora está de boa? Beleza, então. Então, vamos seguir, vamos à frente, tá? Eu trouxe esse slide de novo, por quê? Porque a gente terminou um assunto, tá? Eu não estou me vendo, pessoal. Agora eu estou me vendo. Não estou me vendo no outro micro
Tá vendo? Por isso que eu falei, essa defasagem, a placa dele é muito ruim, a placa de rede. Então, mesmo tendo a internet boa, ele não consegue pegar, e aí eu não consigo ver exatamente o que vocês estão vendo, tem um delay muito grande, mas é bom, se você tem um micro ruim, ou está usando o celular e a tua internet está ruim, você está vendo o que eu estou vendo. É porque ele está achando que a internet está ruim, então eu estou vendo muito... Ele nem aparece a minha imagem, já cortou a minha imagem, mas tudo bem. Pode ser que você tenha a mesma situação, mas pode ser que não. Então, aqui do micro eu estou vendo a minha imagem. Então, a análise do ambiente externo, a gente começou a ver isso na aula passada, mas só vi um slide, né? Então, eu quis voltar isso aqui para você saber que a gente falou do interno e agora a gente vai falar do externo, tá? E por quê? A gente, com os dados do interno, só os dados do interno, sem você olhar para o externo, você já faz a tua missão, certo? Você já faz os teus valores, certo? Então, você não precisa se preocupar com dado externo para fazer missão e valores. Mas, para você fazer a sua visão de futuro, você precisa se preocupar com os dados externos, tá? Certo? Por quê? Porque você não pode dizer algo, né, que você não pode alcançar. Então, só para lembrar para você, vou lembrar, até talvez vai explicar de uma forma diferente, se você não veio na aula, é primordial que você saiba. Então, só para lembrar para você, quando eu falo visão de futuro, eu tenho dois tipos de visão. A visão de longo prazo, que é uma que eu não tenho data para alcançar, ou tenho uma data muito longínqua, 20 anos, 50 anos, 30 anos, né? Ou simplesmente que a maioria dos casos eu não sei quando eu vou alcançar. O que acontece? Essa visão de longo prazo, ela tem um cunho, né? Um cunho que a gente chama de permanente, né? Ou seja, eu estou permanentemente indo naquela direção. Então, eu conheço empresas que têm uma visão de longo prazo e já existe há 50 anos, 60 anos, 70 anos. Especificamente, eu conheço um escritório de contabilidade que existe há mais de 60 anos no Brasil, tá? Conheço até o sócio do escritório, e esse escritório tem uma visão de longo prazo que ele nunca mudou, ele sempre está buscando aquilo, mas ele não atingiu ainda e não sabe quando vai atingir. Então, a chave aqui para a visão de longo prazo eu não sei quando eu vou atingir, tá? Então, por mais, é uma frase que eu vou colocar, mas essa frase é tipo assim, vou dar um exemplo. Eu tenho uma consultoria. Digamos que o meu sonho for ser a maior consultoria do Distrito Federal. Digamos que o meu sonho seja esse. Eu não sei quando é que eu vou alcançar. Existem outras grandes consultorias mundiais que têm escritório aqui no DF porque atuam para o governo, tá? Então, por exemplo, eu quero que a minha consultoria seja a melhor consultoria do DF. Primeiro sonho. É uma visão de longo prazo que eu não sei se eu vou conseguir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se eu não sei o prazo, ela é uma visão de longo prazo, tá? Não está definido o prazo, então é uma visão de longo prazo. Pessoal, isso cai em concurso direto, já caiu em prova do CRC, cai em prova... Olha, isso aqui, vou dizer para você, e é uma coisa extremamente simples de entender, tá? E na hora, eu tenho certeza que quando eu for corrigir a prova de alguns, eu vou ver visão de longo prazo e não vou ver visão de futuro, tá? Porque é uma diferença muito grande entre um e o outro. E eu tenho a visão de futuro. O que é a visão de futuro? É o que eu vou atingir em 5 anos. No máximo 5 anos, tá? No máximo 5 anos. Tem empresa comercial, que trabalha com 4 anos. Mas vamos botar assim, no máximo, e a maioria trabalha com 5 anos. Significa o quê? O que eu consigo atingir em 5 anos, tá? Então, eu já não vou ser a melhor do DF, mas eu posso ser a melhor consultoria do Guará, por exemplo. Minha consultoria pode ser a melhor do Guará, tá? Ou pode ser uma das 10 maiores consultorias do DF, tá? Pode ser. Posso conseguir chegar a isso em 5 anos. É factível. Se eu fizer isso, se eu fizer algumas coisas, eu posso conseguir ser a 5ª, a 6ª, a 10ª, a 20ª, né? Estar entre as 20 maiores consultorias do DF. Pode ser a minha visão de futuro, tá? Agora, pensa bem. Lembra que eu falei para você? Toda vez que eu falo em visão de futuro e visão de longo prazo,
a visão ela tem um componente que a gente chama de subjetivo. Por quê? Porque se eu falar para você ser uma das 20 maiores consultorias do DF, por exemplo, você vai perguntar maior em quê? Certo? É maior em número de clientes? É maior em faturamento mensal, faturamento anual? É maior em atendimento ao governo? Por exemplo, aqui tem mais contratos com o governo. Em número de contratos, é maior em número de contratos? Né? É maior em quantidade de pessoas trabalhando? Quantidade de funcionários? Em que a sua consultoria vai ser uma das 20 maiores? O que eu fiz? Eu tangibilizei a minha visão. Mas a minha visão de futuro, por enquanto, a gente vai chegar... Quando a gente for falar de BSC, a gente vai tangibilizar essa visão em objetivo. Mas só para você entender o que é isso, tá? Eu peguei a minha visão de futuro, tá? Ela vai ter um caráter subjetivo. Então, aqui você vai aprender a gerar a visão de futuro, agora que vai aparecer, com caráter subjetivo, tá? Porque a visão de futuro é assim. Senão ela deixa de ser visão de futuro, passa a ser objetivo, tá? Mas ela tem que ser transformada em objetivo, tá certo? O objetivo é o resultado que eu quero alcançar. Então, por exemplo, se eu achar que para ser uma das 20 maiores, né, ela precisa ter um faturamento maior do que R$800 mil por mês, então o meu resultado vai ser ter um faturamento mensal acima de R$800 mil por mês, que vai equivaler a 800 vezes 12, né, por ano, faturamento disso daí por ano, tá? Estão entendendo? Eu quero que você entenda essa lógica, tá? Por quê? Porque eu sempre vou gerar a minha visão de futuro de uma forma subjetiva. Sempre vou gerar de uma forma subjetiva. Mas eu vou ter um viés de objetividade ao gerá-la, tá? Aí você vai entender quando a gente for trabalhar com isso. Mas por quê, professor? Porque a gente tende, né, a gente de contabilidade, a gente tende a fazer o troço super objetivo, né? Mas a visão, ela tem um caráter, um cunho. Por que ela tem um cunho subjetivo, professor? Porque a visão, ela é exposta, ou seja, eu vou colocar no site da minha empresa, né? A minha visão de futuro para daqui a 5 anos é ser uma das maiores consultorias do DF. Aí a pessoa vai ler e vai falar, pô, que legal, a visão de futuro dele é essa. Mas ele não sabe em quê, né? O meu concorrente não sabe em quê. Ninguém sabe em quê. Só vai saber o pessoal de dentro da empresa que vai ter acesso aos objetivos, entendeu? Por isso que a visão de futuro tem um cunho subjetivo, para ela poder ser também exposta, ou seja, ser divulgada para todo mundo, tá? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu essa parte? Essa parte... Mas você vai entender na hora que você for construir, tá? Eu tenho certeza que você vai entender que ela vai ter um cunho subjetivo, você vai falar, ah, tá, agora eu entendi, tá? Se não entender também, eu vou explicar de novo, tá? Eu digo para você, por que eu deixo essa parte para o final? Porque ela vai requerer que você pense um pouquinho mais, tá? Não é uma aplicação simples de fórmula, você vai ter que pensar um pouco, tá? Mas é inerente, o contador tem que pensar, pessoal, não tem jeito, tá? Não pode só pegar o manual do Eliseu Martins e aplicar e pronto. Não. Vai ter hora que você vai ter que pensar, vai vir um documento esquisito para você, você vai ter que pensar, mas o que é isso? Aí você vai ligar para o cara, o que ele faz? Como é que você paga isso? Aí o cara vai te dizer algumas coisas, você fala, ah, já sei. Então ele é do tipo do outro, ele parece com o outro. E é mais ou menos o que a gente vai fazer. Eu vou falar uma série de dados para você, então, por favor, pessoal, presta bastante atenção, porque essa parte, se você perder alguma coisa, você não vai entender. Eu vou explicar quantas vezes for necessário, mas é importante que você preste atenção, tá? Então, quando eu falo em análise do ambiente externo, eu estou falando de uma coisa. Primeira coisa, dos stakeholders. Quem são os stakeholders? Ou seja, eu preciso saber... Isso aqui é interno, tá, pessoal? Mas também é stakeholder, empresa e colaborador. Mas isso aqui é interno. A gente viu até na aula passada. Estou só relembrando você, tá? Todo mundo daqui em diante, ele é externo. Eu fiz até esse desenho para você. Todo mundo aqui é externo. Se é externo, ele vai interessar para a minha estratégia. Por quê? Porque eles, de alguma forma, influenciam a minha empresa, tá? Então, todos eles vão influenciar a minha empresa. Então, aqui eu já vi no interno, aqui eu vou ver no externo. Cliente, investidor, fornecedor, concorrente, tá?
Preciso ficar de olho no meu concorrente? Precisa. Senão, você está indo para um caminho, ele está indo para o outro, né? Você pode ir para um caminho e ir para o outro, você se dá bem. Mas a tendência natural, se todos os seus concorrentes estão indo naquela direção, se você vai para cá, ou você é um cara supervisionário, um gênio, ou você vai quebrar a tua empresa, o que é mais provável, tá? Então, se todo mundo está indo para lá, né, deve ter um porquê que todo mundo está indo para lá. Então, se o teu estudo está direcionando para cá, está na hora de você verificar se o teu estudo está correto ou não, tá? Então, no mínimo, vai abrir teus olhos para fazer uma análise diferente, tá? No mínimo. Então, é necessário olhar a concorrente. Eu diria para você que é fundamental olhar a concorrente. Antes, é uma das coisas primordiais, tá? E quem são os teus concorrentes? Todo mundo que vende aquilo? Não. Principalmente os 5 maiores, os 10 maiores, ou seja, quem você se direciona. Ah, mas professor, eu sou o principal, eu sou o bambambam naquilo. Por exemplo, o pai do Arthur tem um escritório aqui no DF. O pai do Arthur é o maior escritório, viu, Arthur? Se não for, né, que seja, né? O maior escritório de contabilidade aqui do DF, tá? Ele vai falar, não, estou bem, não preciso fazer nada, vou deitar em berço esplêndido, vou esticar, né? Ah, tá jóia. Não. O que ele vai fazer? E os maiores escritórios de contabilidade de São Paulo, o que eles estão fazendo? Né? Porque aí ele já está num outro nível de concorrência. E os do mundo, o que eles estão fazendo? Né? Então, eu vou olhar para alguém que está acima de mim, né? Ou então, o que eu estou fazendo está legal, mas eu vou olhar para quem está logo abaixo para ver se o cara não vai me alcançar. Né? Então, eu sempre vou ter que estar olhando. A gente vai falar isso, tá? Vou ter que olhar para a sociedade, o que o governo, quais as leis, o que está acontecendo, né? Ou seja, variáveis externas, variáveis gerais, né? As ONGs, qual é a movimentação cultural que está acontecendo, né? Os parceiros da comunidade, qual a cultura, qual a responsabilidade social que eu tenho, sei que o meio ambiente, qual a responsabilidade ambiental que eu tenho, tá? Então, eu tenho que dar uma olhada, ou em maior ou menor grau, dependendo do tipo de empresa que eu tenho, tá? Então, tá vendo? Eu estou pegando os slides que eu já expliquei para você na aula passada e estou explicando de um jeito diferente para você começar a encaixar diferente. Agora que você abriu a cabeça com a missão, você vai abrir a cabeça é uma coisa bem parecida. Você vai ter algumas perguntas que você vai ter que responder, tá? Para você fazer a visão também. Mesma coisa, tá? Então, você vai ter que abstrair um pouquinho, tá? É fácil abstrair? Talvez a primeira vez não. Por isso que é um trabalho para você fazer em grupo, não é um trabalho para você fazer sozinho, tá? Quando a gente faz sozinho, a gente às vezes tem um viés. Eu penso de um jeito. A gente faz em grupo, cada um pensa de um jeito, e nessa soma acaba a gente tendo uma direção legal. Então, para você ter uma ideia, tá? Eu diria para você que é difícil errar no exercício, tá? Porque ele tem várias soluções diferentes. Tanto a missão quanto a visão, ele tem várias soluções diferentes. Depende da solução do grupo. Desde que você tenha usado todos aqueles requisitos para fazer, tá? Se você usou tudo e se baseou, começou certo, a tua missão vai estar legal. Porque você vai ter vários tipos de visões diferentes, né? Não significa dizer que todas estão corretas, mas que muitas vão, tá? Mesma coisa, né? Falei da missão, mesma coisa da visão de futuro. Você vai ter várias visões de futuro, porque aquele grupo quer isso, o outro grupo quer aquilo, o outro grupo quer aquilo outro, entendeu? Quando você trabalha em planejamento, você tem vários caminhos que você pode seguir. Você vai numa empresa, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Você vai numa empresa, digamos, de supermercado. Você vai num supermercado grande, o mercado grande ele tem uma visão. Eu quero isso. Minha visão de futuro daqui a 5 anos é ser o maior, vou dizer, ser o maior supermercado de bairro do plano piloto. Pronto. Você sabe que já tem um que tá? Já tem um que e a visão dele há 5 anos atrás era essa, ser o maior. E ele conseguiu alcançar. Tá? Ele faz planejamento, ele chama consultor para fazer o planejamento com ele, tá? Então, beleza. Ele já alcançou, ele tinha uma visão há 5 anos atrás, há 4, ser o maior supermercado de bairro da Asa Sul. Já alcançou. Agora, ser o maior supermercado do DF. Está perseguindo para os próximos 5 anos, é o que ele quer. E eu acho que ele vai alcançar. Ele já conseguiu, em 4 anos, ele conseguiu ser o maior supermercado da Asa Sul. Tá? Né? Do plano piloto já conseguiu, em 5 ele conseguiu ser o maior do plano piloto, o maior supermercado de bairro. Não é o hipermercado, é um supermercado de bairro, quer dizer, bem menor, mas ele conseguiu ser. Abriu mais, não sei quantas filiais,
E aí você vê, e qual é o objetivo principal dele? Faturamento, né? Ele conseguiu em faturamento ser o maior. Ele tem mais filial? Eu acho que agora tem, mas não tinha. Mas ele conseguiu alcançar. Só para você entender como é que a visão de futuro é poderosa quando ela é bem feita. Quando ela é mal feita, o cara fala assim, ser o melhor do mundo. Ou não fala nada, é ser o melhor do mundo, tá? Se eu colocar assim, ser a maior empresa, né? Já ia dar a resposta para você. Ser a maior... sermos a maior... Aí não é somos, tá? É sermos, é futuro, tá? Sermos a maior empresa, a maior sapataria do Brasil. Ser a maior sapataria. É do mundo. Agora, se eu botar ser a maior sapataria do Brasil, é do Brasil. Ser a maior sapataria da Asa Sul, é da Asa Sul. Ser a maior, entendeu? E a maior em quê? Em quantidade de clientes, em venda, tá? Só para você começar a entender. Eu vou fazer várias divagações. Presta atenção às divagações, tá, pessoal? Essa parte da matéria, eu costumo até fazer, eu bato no quadro, tá? Ela é muito importante para você entender o que vem depois, tá? Então, um pedaço, você às vezes tem o hábito, né, de ligar o celular ou de ligar o computador e sair e fazer outra coisa, essa é a hora errada para fazer. Já estou te adiantando, tá? Por quê? Se você não prestar atenção, você vai errar o exercício e é daqui para lá. Você erra planejamento, erra orçamento de venda, erra orçamento de produção, erra tudo e fica reprovado. E semestre que vem você está comigo aqui de novo, tá? Então, por favor. Você viu que até aqui, muita base, eu não falei isso. Primeira aula que eu estou falando isso para você é essa. A partir daqui, tá? Principalmente essa aula, se você tem o hábito de ligar o celular ou ligar o computador e fazer outra coisa, eu peço que essa aula você não faça isso, tá? Por quê? Porque a gente vai falar alguns conceitos, algumas coisas que são fundamentais para você entender planejamento. Se você não entende planejamento, você não vai entender orçamento. Simples assim. Por isso que, muito inteligentemente, as pessoas que fizeram essa ementa dessa disciplina colocaram isso logo no início, planejamento. Tá? Está terminando o assunto planejamento, tá, pessoal? Estamos terminando. A gente termina, eu acho que não termina nessa aula, mas termina na próxima. Estamos terminando. E a gente está falando de cenário. O cenário ele ajuda tanto o planejamento quanto ajuda o orçamento, tá? É fundamental para os dois. Porque você pode ter, no meio do processo do orçamento, você ter uma alteração de orçamento por causa de uma variável do cenário que mudou. Como, por exemplo, a pandemia no ano passado. Uma variável do cenário social que mudou. E político também, é claro, principalmente político. Essa variável, se a empresa monitorou, opa, está na hora de revisar o orçamento, está na hora de revisar a estratégia. Várias empresas fizeram isso. Eu fui, inclusive, chamado para fazer isso, tá? Então, só para você entender. Então, eu fico de olho nisso. Isso aqui, tudo que está para cá, pessoal, cadê meu cursor? Isso aqui, tudo que está para cá, é ambiente externo, tá? A não ser os investidores, mas normalmente é investidor. O acionista, ele está aqui dentro, tá? O acionista, ele faz parte da empresa, ele é o dono da empresa, né? Aqui está o acionista, aqui está o dono, né? Está aqui dentro. Mas, normalmente, por que ele não é um stakeholder? Porque ele é o dono. Então, a vontade dele vai prevalecer, tá? Mas ele vai ter que ouvir os colaboradores dele, os acionistas, que também são os donos, os outros acionistas, ele vai ter que ouvir. Como eles já são os donos da empresa, ele não está aqui dentro, ele não é um stakeholder, ele é a empresa, né? Tá? Mas, vamos dizer, para você entender, ele está aqui dentro, tá? Ele está no ambiente interno. Os investidores, aqueles caras que compram debenture, né, que tem ação preferencial, né, ou que até compra ação ordinária, mas ele não tem direito a voto, quer dizer, ele não vota, ele, tipo assim, abre mão porque ele tem uma quantidade muito pequena, tá? Mas ele influencia. Se você fizer besteira, ele vende a participação dele, todo mundo vende, aí a empresa acaba, né? Já aconteceu com várias empresas isso, tá? Então, isso aqui é importante você entender, a gente já falou na aula passada, eu estou relembrando, tá? E esse é o último slide que a gente viu na aula passada, tá? Foi o último slide que a gente viu, e eu falei para você que quando a gente fala de análise do ambiente, e aqui ambiente externo, tá? Bom colocar isso. Eu estou falando de 3 análises, tá? Externo. Eu estou falando da análise do ambiente geral, que é essa análise aqui dessas variáveis, está vendo essas variáveis aqui, ó, é do ambiente geral, que é um conjunto de variáveis pertencentes a esses assuntos, tá?
E na aula passada eu falei, no econômico, por exemplo, a empresa que exporta, ela tem que ficar de olho no câmbio, no dólar, tem que ficar de olho na balança comercial brasileira, no PIB, tem que ficar de olho nas tarifas aduaneiras, tem que ficar de olho em várias coisas, né? São índices econômicos, né? Tem que ficar de olho no IPCA, né? Tem que ficar de olho em alguns índices também de reajuste dos próprios funcionários, tá? Ela tem que ficar de olho, porque isso vai afetar a empresa dela, a empresa dele, dela, da pessoa. Sociocultural é a questão de movimentos. A empresa trabalha com eventos, por exemplo. Tem alunos aí que trabalham com eventos. A empresa trabalha com evento. Eu tenho que ficar de olho. Qual é o modismo agora? O pessoal gosta de quê? Gosta de festa rave? Gosta de quê? O que está acontecendo, né? Não sei se você sabe, está tendo umas festinhas aí clandestinas, né? Foi só o pessoal colocar a questão do lockdown, já tem anúncio de festinha clandestina, quer dizer, é um absurdo, né, pessoal? Né, o cara está indo na contramão, tudo bem, mas se você concorda ou não, é um direito, né, de cada um concordar ou não concordar. Uma coisa, agora, é lei. Se você for pego na rua depois de 10 horas, você leva uma multa de R$ 2.000 e pode ser preso, tá? Se você andar, né, desacatar por autoridade. Então, é o que está vigindo, né? É uma lei. O cara tem poder para decretar, decretou. Se você concorda ou não, tudo bem, mas é uma lei. Lei é para ser respeitada. Tem que respeitar a lei. Se você concorda ou não, né, tudo bem, eu não concordo, grita, escreve, manda mensagem, faz o que você pode fazer. Fala com o político que você conhece, eu sempre falo isso, né? E funciona, tá? Eu tenho uns e-mailzinhos de político, de vez em quando, quando o negócio está esquisito, eu mando, está acontecendo isso, pum, dá uma olhada aí. E às vezes as coisas mudam, tá? Às vezes as coisas mudam, tá? Interessante. Inclusive, eu comprei essa casa aqui de um político, a casa que eu moro era de um político. Eu tenho e-mail dele, de vez em quando acontece um rolo, né? Pode acontecer. Só para você entender, tá? Que é possível, pode acontecer, tá? E aí, essa questão. A ideia é que você tentar. Também tem a questão, né, que a gente falou, político legal, como a gente acabou de falar. Sai uma lei, tá? Essa lei pode mudar. E muito que mudou para a empresa não foi nem a pandemia em si, foram as leis para tentar, as leis, decretos, né, para tentar conter a pandemia no Brasil. Eu volto a dizer, pior coisa que um administrador pode ser omisso. Então, agiu certo? Agiu. Podia ter agido diferente? Podia, mas o importante é que agiu. Tá? Administrador, também contador, não pode ser omisso, nunca. Está acontecendo, vou fingir que eu não vejo. Porque na hora que você finge que você não vê, você já tomou uma decisão. Né? Então, o administrador ele sempre toma uma decisão. Seja ele fazendo ou não fazendo, é uma decisão. A minha decisão é não fazer nada, esperar. É uma decisão. Às vezes, a espera é a pior coisa que você pode fazer. Normalmente é. Tá? Então, político legal, o que pode variar? Por exemplo, se é uma empresa, uma madeireira, né? Uma lei ambiental pode acabar com a tua empresa. Acabou. Nos anos 90, né? Não sei se você sabe, eu acho que eu já falei aqui, já foi meu aluno, já conhece essa história aqui. Tinha uma lei que permitia que as madeireiras comprassem um terreno na Amazônia, né? E aí elas podiam... O que elas faziam? Compravam um terreno de mata virgem, né? Não era bem virgem, né? Porque senão não era um terreno, estava loteado, mas o lote tinha floresta nativa. Pronto, melhor assim dizer assim. Que mata virgem você não pode desmatar, né? Mas aí o cara comprava aquele terreno. Por exemplo, terreno lá, próximo de Belém, próximo de Manaus, que era mais interiorano, que tinha ainda árvore, né? Árvore local, árvores grandes, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos lá. O que a lei mandava? Que ele tinha que desmatar, que ele podia desmatar 50% da mata, tá? E manter 50%. E quando ele desmatasse aquele 50%, ele replantava, tá? Aí tinham algumas espécies que replantavam, a maioria replantava, infelizmente, né? Eucalipto e outras árvores que estragam, né, o meio ambiente, mas replantava, tá? Ou seja, ia fazer fotossíntese, ia fazer do mesmo jeito, né? Mas é claro, o ideal era conservar a mata local. Mas aí replantava aquilo, tinha que esperar 3 anos, depois de 3 anos daquelas espécies específicas que a lei mandava ele plantar, aquelas já tinham virado árvores, tá, em 3 anos, e ele podia desmatar os outros 50%. O que o pessoal fez? Saiu comprando terra à torta e direito. E aí veio uma lei, na década de 90, por sinal, daquele governo que eu mais aplaudo foi aquela lei, tá? Uma das coisas que
foi uma das atitudes melhores, na minha opinião, essa atitude para realmente proteger a Amazônia, na minha opinião, tá? Claro que a madeireira odiou. O que ela falou? Já que eu não posso acabar com as madeireiras, a partir de agora, os terrenos que você tiver lá, você só pode desmatar 20%, um quinto do terreno. Tá? E esperar os 3 anos. Então, o que os caras faziam? Isso aqui. Ó. O que acontecia? Daqui a 5 anos, é que ele podia voltar e desmatar aqui. Então, ele conservava o máximo possível a floresta nativa e a árvore já estava num tamanho, ele estava, por exemplo, ou seja, se é 20%, ele só ia poder desmatar aquele pedaço que ele replantou 5 anos depois, 5 vezes 3, 15 anos depois. Mas o que aconteceu com a madeireira? Mas eles quebraram. Em vez de esperar 3 anos para desmatar, tinha que esperar 15 anos de ter madeireira que nem existe mais. Então, várias faliram, outras fecharam e começaram a desmatar clandestinamente, tudo por quê? Uma variável político-legal. Então, influencia. Se a tua empresa trabalha com subsídio, ela influencia também. Tá? Então, a ideia é você escolher essas variáveis. Né? Variável tecnológica. A tua empresa é uma empresa que trabalha com plataformas digitais. Por exemplo, você tem um e-commerce. Tá? Tem alunos meus aí, eu acho que não sei se dessa sala, mas tem alunos meus que têm e-commerce já trabalha com e-commerce. Tá? Então, o cara tem que ficar de olho na variável tecnológica, porque pode sair um programa novo ou uma linguagem nova que seja mais segura para você trabalhar. Né? E aí o que vai acontecer? Os clientes vão querer que o teu site tenha aquela linguagem ou que trabalhe com aquele plugin, etc., porque vai ser mais seguro. Eles vão deixar de trabalhar com aqueles que não têm aquilo para começar a trabalhar com aqueles que têm. É o que aconteceu no mercado. Eu falei para vocês, em 2001, eu fazia apuração, né, de fraude pela internet. Foi assim que eu escrevi esse livro, já que eu até comentei com vocês, que foi meu aluno, já sabe, de segurança da informação, porque eu trabalhava com isso na época. Então, o que aconteceu? Foi o boom, porque nessa época surgiram vários sistemas novos, e o que os clientes faziam? Deixavam de trabalhar com os bancos e com as outras empresas que trabalhavam com o ASP, porque o ASP, descobriram que não tinha. O cara entrava no ASP, ele entrava no banco de dados, pegava o número do teu cartão, a validade, o CVV, pegava tudo. O que aconteceu? A pessoa ia lá, dava lá mandava, olhava a página, né, quando a página não falava nada, ele ia lá, né, tem uma opção lá na internet, que é você, o que você faz? Olhar o código da página, né, view page source, né, olhar o código da página. Aí o que a pessoa fazia? Olhava aí que tinha lá, ASP não sei o quê. Aí o que o cara fazia? Opa, trabalha com banco de dados ASP, eu não vou fazer. Claro que depois o próprio banco de dados ASP melhorou, mas naquela época ele era passível de fraude, muito passível. O cara ia com Linux ou ia com Unix, entrava lá no banco de dados, porque o Windows tinha proteção, mas fora do Windows não tinha. O cara lá pegava o banco de dados, estava tudo lá, todos os dados lá, e o fraudador lá deitava, né? Saia comprando flor, saia fazendo isso, fazendo aquilo outro. Né? Ou seja, a aula de planejamento e orçamento também é cultura, você está aprendendo outras coisas. E, às vezes, variável demográfica. Você está vendendo um determinado produto, por exemplo, um colégio, uma faculdade, e eu preciso saber quantas pessoas tem naquela faixa etária. Então, eu sei, por exemplo, né, que a faculdade, vocês, por exemplo, os alunos de graduação, normalmente eles têm uma idade que varia de 17, tá, 18, não a maioria, 18, 19 anos, até 25, 26 anos. A maioria vem, professor, tenho 30 e estou fazendo tudo bem, né? Eu fiz a minha segunda faculdade já mais velho, estou fazendo a minha terceira mais velha. Então, só para você entender que é possível, tá? É possível, cara. Resolvi fazer medicina. Muita gente faz direito depois de bem mais velho, né? Por exemplo, a minha mãe fez direito com 50 anos. Minha mãe resolveu fazer direito. Ela foi professora a vida dela inteira, foi supervisora de ensino. E aí, no final, ela resolveu fazer direito, que ela achou que um advogado passou a perna nela. Ela falou, não, vou fazer direito. Fez direito, começou a faculdade de direito com 50 anos. Mas ela não é regra, ela é exceção. A regra é o quê? 19 a 25 anos, a maioria dos alunos da faculdade. 18 a 25, 19 a 25. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar no censo e vai ver se aquela área que você quer fundar a faculdade, ou se aquela área que você fundou a faculdade, como é que está o censo. Por quê? Que você vai investir em campanha, vai fazer uma série de coisas baseadas nessa informação. Não, professor, aquela área já está esgotada, mas eu não quero tirar a faculdade, não tenho grana para tirar a faculdade daqui. Você vai fazer? Você vai abrir polo, você vai abrir filial, né? Você vê que tem várias faculdades fazendo isso, abrindo filial em outros lugares. Por quê? Porque ela já viu que naquele lugar ela vai crescer muito pouco. Então, o que ela faz? Ela abre uma filial em algum lugar,
ela abre um polo, né, para pegar, faz um EAD, ou seja, vou aumentar de outra forma, já que eu não posso aumentar assim. Então, isso é muito importante para eu fazer essa análise. Só que isso aqui, você concorda que ela é um ambiente geral, ou seja, ele vai afetar todas as empresas, inclusive teus concorrentes, e quem não é teu concorrente também é afetado, vai afetar todo mundo, tá? Você tem o ambiente industrial, o que é isso? O teu setor. Então, por exemplo, falei da faculdade, todo mundo do setor educacional, eu vou olhar isso, eu vou olhar aquelas questões de Porter, tá? Você vai ver isso em Fundamentos de Administração, já viu, né? Ameaça de novos entrantes, ou seja, quem pode entrar, né? Você está lá, numa boa, entra uma faculdade nova, entra um curso novo. Poder do fornecedor, quem fornece material para você, né? Quem fornece papel, fornece livro, como é que fica, né? Ah, não, eles podem subir o preço? Não, eu tenho muitos fornecedores, está pulverizado, eles não têm muito poder. Poder dos compradores, o pessoal, os alunos, né, têm um poder muito grande, porque eu tenho poucos alunos. Não, eu tenho uma variedade muito grande de alunos de vários lugares, então o poder deles é menor. Estou dando exemplo, tá, pessoal? Estou dando exemplo, tá? É exemplo, tá? Não estou trazendo para a nossa realidade, não. Dando um exemplo genérico, tá? Produtos substitutos, eu tenho outros cursos que podem ser dados. Tem. Tem curso aí de outros países que o pessoal está oferecendo. Não, mas tem que validar o diploma, a validação do diploma é cara, depende de uma série de coisas, né? Então, depende de ter contrato com as faculdades locais. Então, quer dizer, então não tem muitos produtos substitutos, esse tipo de coisa. Rivalidade interna, como é que são as outras, né? As outras faculdades, outros cursos, como é que é a rivalidade, né? Como é que eles disputam o meu cliente no mercado, né? Será que eles conseguem atingir o meu cliente? Quais os diferenciais que eu tenho de mercado? Ou seja, eu vou olhar para isso, tá? Estou falando de uma forma genérica. Poxa, professor, como é que eu vou fazer essa análise? Calma, isso aí tem empresa que compra isso. Vários dados desses você encontra no Sebrae, tá? Estou falando, você vai querer abrir o teu negócio, teu escritório de contabilidade, você ficar preocupado e falar, vou fazer essa análise, como é que eu vou fazer? Isso não é minha praia, né? Você vai fazer, você vai no Sebrae, tem gente que vende informação também, você tem sites específicos que te dá informação de mercado, te dá essas variáveis do ambiente geral, te dá as variáveis do ambiente industrial. Então, isso aqui você compra. Você encontra ou compra no mercado, tá? Não precisa se preocupar. Tem coisa que você acha em revista. Muita coisa do ambiente geral, se você ler revista Exame, Isto É, você acha lá, quando os caras fazem uma reportagem, eles trazem alguma coisa do ambiente geral, que eles pesquisam. Eles pagam essas empresas ou vão no Sebrae, vão em empresas específicas e pegam esses dados, tá? Então, isso aí você acha. Só tem um detalhe. A informação mais difícil para você obter é a informação do teu ambiente competitivo. O que é isso? São os teus principais concorrentes. Normalmente, uma empresa ela pode ter de 5 a 10 principais concorrentes. Não passa de 10, tá, pessoal? Normalmente até 10. Mais de 10, você vai ver que tem empresa que até tem, quando o negócio é muito concorrencial, mas mesmo assim, se você se focar nos 10, tá? Ou nos 5, você atingiu, Pareto, né? Você atingiu mais de 80% do teu problema, tá? Então, não precisa se focar nos outros. Então, a gente vai falar do ambiente geral, do ambiente operacional, mas eu vou dar uma ênfase maior no ambiente competitivo. Por quê? Porque é um dado que você não pode comprar, é um dado que você tem que buscar, tá? Normalmente, a empresa busca esse dado. Por isso, é um dado que eu vou mostrar para você algumas coisas, como é que você vai conseguir. Os outros, eu não vou dar muita ênfase, porque você pode ir no Sebrae. Eu quero fazer uma pesquisa para abrir minha empresa. Vou lá no Sebrae, o cara vai perguntar, tua empresa é do ramo de quê? Minha empresa é de informática. Aí o cara vai virar para você, vai pegar um catálogo lá, ou vai entrar num site lá, vai te dizer, olha, aqui no DF tem tantas empresas assim, né? As variáveis que afetam são essas, as leis que afetam são essas. Aí você vai dizer, não, mas eu trabalho com determinado nicho, eu trabalho com por exemplo, trabalho com governo. Então, além disso aqui tudo, você ainda tem a Lei 8666, que é a lei de licitações, tem a Lei 10.800 e poucos, que também fala de licitações para governo, você tem o SICAF, você tem uma série de coisas específicas para quem trabalha para governo. Mas isso aí são para todas as empresas, não é só para a tua empresa, tá? Por isso que ela está no ambiente industrial. Todo mundo que trabalha com governo e é uma empresa de informática vai ter que seguir aquelas regras. Está todo mundo dentro do mesmo barco, está todo mundo ali, tá? Gosto muito do exemplo de informática porque eu fiz isso. Então, eu posso te dizer de cadeira como é que eu fiz, tá? Então, eu cheguei no Sebrae, vou abrir uma empresa de informática.
Então o cara veio com as variáveis do ambiente geral para mim, falou, essas leis aqui te afetam, tá? Perdão, essas leis te afetam, esses índices aqui podem te afetar, por exemplo, dólar te afeta, você importa, o dólar te afeta, né? Mesmo se você não importasse, se você comprasse no mercado local, o dólar ia afetar, tá? Você tem funcionário? Tem, então IPCA te afeta. Você tem, então, quer dizer, com isso, sabendo o que a tua empresa faz, por isso, pessoal, que eu falei que não dá para você fazer o exercício da missão descolado. Eu vou inventar uma empresa na minha cabeça e vou colocar lá. Por quê? Porque você não vai chegar nessas variáveis inventando na cabeça, tá? Que depois você ia fazer a missão, você ia fazer a visão. E você não ia conseguir fazer a visão de jeito nenhum com empresa inventada. De jeito nenhum. A missão você pode até tentar, mas não ia sair legal, tá? Ia sair enviesado, ia sair aquelas coisas assim, tipo declaração de intenção, né? Eu pretendo fazer isso, mas na prática você não ia conseguir fazer, tá? Mas aqui é impossível você não ter uma empresa ou não saber o que você vai abrir, porque você precisa das variáveis, você precisa saber o que a tua empresa vai trabalhar. E dependendo do que trabalha, você tem essas variáveis todas para montar. Aqui são 3 cenários. Eu estou montando um cenário aqui, tá? Que vai servir para qualquer tipo de empresa igual a minha. Estou montando um cenário aqui que também vai servir para qualquer tipo de empresa igual a minha. Por isso, a informação que você encontra à venda no mercado, tá? Várias empresas vendem essa informação. Se você quiser, depois que a gente não estiver gravando a aula, né? Para não fazer propaganda de ninguém, eu posso te dar umas dicas, tá? De onde você procura isso, mas é bem fácil procurar. No Google, você coloca isso. Análise setorial, ou análise do ambiente industrial, ele vai te dar várias empresas que fazem isso. Análise do ambiente geral, né? Aí você põe vírgula 2021, aí vai te dar várias empresas, inclusive algumas que são gratuitas e outras que são governamentais que cobram por essas informações, como, por exemplo, né, o censo. Várias informações do censo são públicas, mas quando você quer algum detalhe, esse detalhe você tem que cobrado. É um valor R$20, R$40, 50 ou R$100, dependendo do tipo de informação. É um valor baixo e vale a pena, tá? Eles vão te dar um CD, agora um pendrive, né? Vão te dar isso. Isso aí, você vai usar essa informação, você vai consultar o ano todo, às vezes 5, 6 anos, até o próximo censo, 10 anos, às vezes você consulta e ela ainda vai ser uma informação válida, tá? Então, é interessante. Está aqui a explicação do que é o ambiente geral, do que é o ambiente operacional, que é a mesma coisa que ambiente industrial, setorial, né? Ou seja, esses dois mais próximos da organização, constituídos por seus clientes, fornecedores, concorrentes imediatos, entre outros. Quando eu falo de concorrência, que esse aqui, competitivo, aqui você concorda que tem concorrente? Tem. Aqui são todos, ou seja, todo mundo que concorre com você, 100%, está no teu setor. Eu preciso analisar os 100%? Não, precisa analisar o setor. Não precisa analisar eles. Como assim, professor? Você precisa saber qual é o faturamento do setor, para saber qual é a tua fatia de mercado. A gente vai falar disso mais adiante. Então, todo mundo daquele setor, com uma informação que vão te dar, se você comprar, é o faturamento, por exemplo, de todas as padarias do Brasil é X, do DF é Y, tá? E do Guará é Z. Você tem uma padaria no Guará, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Eu sei o meu faturamento, vamos dizer, o meu market share, a quantidade de clientes, ou seja, a minha participação de mercado, tá? No Guará, a minha participação de mercado no DF e a minha participação de mercado no Brasil. Concorda? Só tendo o valor total. E eu sei quanto é que é o meu faturamento dividido por tudo, eu vou saber o meu percentual, que é o percentual da minha participação de mercado. Tu viu como é fácil? Uma conclusão, tá? Isso é importante para a gente fazer o cenário. A gente está desenhando o cenário, tá, pessoal? A análise externa é cenário, tá? Que vai terminar com a análise SWOT. Ela vai terminar com a análise SWOT, tá? É muito importante você aprender isso, por quê? E quando a gente for falar de orçamento, a gente vai voltar nesse assunto. E eu vou dar como se você já entendesse, tá? Vai ter um exercício que você vai ter que fazer isso aqui. Esse exercício da visão, eu já trago de mão beijada para você, tudo mastigadinho, para você só colocar aí, como se você tivesse feito essa análise. Mas no orçamento, como você vai ter que acompanhar a variável, aí você vai ter que ver quais as variáveis que vão afetar. Então, por isso é interessante você entender essa mecânica, tá? Interessante entender a mecânica. Então, vamos lá. Aqui maior.
Isso aqui é o ambiente geral, tá? Todas essas aqui são ambiente geral, tá? Isso aqui é o ambiente industrial, que é o setor, são todos os teus concorrentes, todo mundo do teu setor. Padaria, todo mundo que tem padaria ou confeitaria está aqui dentro. Educação, todo mundo que tem um curso, seja ele curso só de extensão, seja ele faculdade, universidade, centro de ensino, tudo vai estar aqui dentro. Todos os teus concorrentes, todo mundo do setor de educação, tá? Colégio, todo mundo está aqui dentro. Todo mundo está aqui dentro, tá? O setor está. E o ambiente competitivo? Aí não, aí são sócios concorrentes próximos, tá? Então, por exemplo, se a gente for falar de faculdade, as 5 maiores universidades do DF vão estar aqui. Aí maior em quê, professor? Depende. Depende da minha visão. Qual é o meu foco? Ser maior em faturamento? Ser maior em quantidade de clientes, de alunos, né? Qual é o meu foco? A gente tem que definir o foco, tá? Mas a ideia é o quê? Eu vou pegar os meus 5, os meus 10 principais. Normalmente, tá, pessoal? Já para te adiantar, normalmente se pega, no mundo real, se pega 10 principais concorrentes é suficiente. Os 10 principais concorrentes, eu já estou abarcando 80% da minha concorrência. Se eu escolher, por exemplo, e às vezes com 5, por exemplo, no meio bancário, com 5 bancos, eu já abarco 70% da minha concorrência. Com 5 bancos. Ah, professor, verdade, eu fazia isso. Então, eu sei. Eu fazia essa análise com 5 bancos, além do meu, claro, 5 bancos a mais, eu fazia os meus principais concorrentes e colocava o meu como sexto, né? E aí eu tinha 70% do mercado representado ali. 73%, 75%, se der uma ideia. Então, preciso fazer dos outros? Pode fazer ou não. O suficiente. Quanto menos você precisar fazer, melhor, né? Mais rápido você faz a análise, tá? Então, você está vendo que não é tão fácil assim. Por isso que, normalmente, nesses dois, você compra informação pronta. Vende no mercado. Se você olhar na internet, está lá. Tá? Vende informação pronta. Você pode pagar a informação, vende para todas as empresas. E não tem esse negócio. Aqui dentro, você pode ter até espionagem industrial, o que você sabe que é uma prática ilegal, não pode fazer. Mas essas empresas aqui, elas publicam balanço, né? Elas analisam os dados dela em bancos, né? Elas pegam empréstimo, então elas têm vários dados, às vezes ela tem um órgão fiscalizador que publica os dados dela, então, cara, tem tudo. Por exemplo, banco, se você entrar no site do Banco Central, está tudo ali. Você não precisa nem, né? Todos os dados do ambiente competitivo, a maioria está ali. Só não está, de repente, a gente fala o pente fino da estratégia do banco, não vai estar lá. Determinadas coisas que eles vão fazer. Mas tudo bem, é um dado que talvez seja difícil você conseguir. Tá? A padaria vai estar tudo lá. Né? Ou seja, a empresa mais pública vai estar tudo lá. Também. Só para você entender que não é tão difícil assim conseguir. Quando a empresa é maior, é uma SA, é mais fácil ainda, porque o balanço dela está publicado num nível que dá para você entender muita coisa. Dá para você te dar uma boa ideia em relação ao que a empresa está fazendo, o que vai fazer, porque você vê o deslocamento de recurso, né, de um balanço para o outro. Então, você acaba tendo Por isso que tem tudo a ver, estratégia tem tudo a ver com contabilidade. Você pega os balanços, pega as DREs, você sabe em que a empresa está investindo. Você está vendo as contas, né? Olha, ela está investindo mais está abrindo filial, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está tudo ali. Está facinho, ó, chupeta, está facinho de você ver. Você vai ver, tá? Então tem tudo a ver, tá? Quando a gente for falar de orçamento, vai ficar mais fácil ainda. Então, é importante isso. Então, vamos lá. Essa parte do competitivo, agora você deve estar perguntando, mas o que eu vou ver, professor? Tá? Como eu falei, aqui você vai ver as variáveis, tá? O que interessa, tá? Para você. Aqui também você vai ver se isso aqui, se a ameaça de novos entrantes é grande, se o poder do fornecedor é grande ou pequeno, se o poder do comprador é grande ou pequeno, se o poder de produtos substitutos é grande ou pequeno. O que mais interessa são esses dois aqui. Tá? Ou seja, que são os concorrentes, com isso você vai obter quem são seus principais concorrentes. E se você tem muitos substitutos, sabe por quê? Porque às vezes, se você ficar muito caro, a pessoa vai fazer outra coisa. Entendeu? Se ficar caro demais, por exemplo, se você vende um refrigerante caro demais e a pessoa está com sede, ela vai beber água, ela vai beber suco, ela vai beber outra coisa. Então, por exemplo, o que acontece muito nos Estados Unidos, não sei se você já viajou para lá, a água mineral é muito cara, mas o refrigerante é barato. Então você volta de lá. Eu não conheço ninguém que volte dos Estados Unidos mais magro. Nunca, não conheci.
todo mundo que vai para os Estados Unidos volta mais gordo. Por quê? Porque chega lá, você aqui está bebendo água. Você bebe água, bebe água, bebe água. Chega lá, você vai comprar uma água, $3, $5, refrigerante, $1,50. O que você vai fazer? Refrigerante. O tempo todo refrigerante, né? É o que acontece na prática, né? Aí você vai comprar o diet lá, porque é diet mesmo, não tem gosto de nada, né? Aqui tem aquele gosto forte de açúcar, por causa da sacarina sódica, lá dá câncer. Opa, não pode se botar isso, né? Então, o que eles fazem? Lá o diet, aquele zero, é zero. É zero açúcar, é zero sacarina sódica, é zero e é zero sabor. Você bebe não tem sabor de nada. Depois eu vou te mostrar um refrigerante aí que eu comprei no mercado, importado, que eu fui comprar no Santos Clube, que é zero. É zero mesmo, não tem gosto de nada. Você prova assim, estou sentindo cheiro de caramelo, mas gosto de caramelo você não sente, porque não tem gosto de nada. É zero, zero mesmo, não tem nada. Porque se botar alguma coisa, né, aí vai o mercado em cima, bate em cima, tá? Mas tudo bem, vamos voltando para cá. Então, o ambiente competitivo, tá, é o mais delicado, é o que você tem mais. O resto você consegue fácil esses dados. No ambiente competitivo não é tão fácil assim, tá? Ambiente geral, dimensões mais amplas, só para frisar, variáveis demográficas, variáveis econômicas, variáveis político-legais, variáveis socioculturais, variáveis tecnológicas, variáveis globais, né? Lembrando que aí tem empresa que essa variável aqui, por exemplo, um colégio, essa variável e essa são as primordiais, tá? Também é parte da questão político-legal, com certeza, mas essas duas aqui são por quê? Eu preciso de gente e eu preciso saber, eu preciso estar com uma faculdade atualizada, preciso ter meus dados atualizados. Eu não posso pegar livro daqui de 20 anos atrás, jogar, o professor dá com um livro de 30, 40 anos atrás, a não ser que realmente for um conceito que não caiu. Eu, de vez em quando, trago até dos anos 70, porque o conceito que não caiu, está até hoje ali, e você vai abrir o livro de 2019, o cara vai falar, pude fulano. Ele vai dizer, o cara, em 1970, colocou isso, e ainda é esse conceito. Não mudou, tá? Então, já outras, por exemplo, tem uma firma de informática, né? O econômico vai falar muito alto, tá? As outras vão influenciar? Vão também, mas tem umas que influenciam mais, que eu tenho que ficar mais de olho, tá? Para você entender. Então, eu vou ficar de olho no econômico, no tecnológico. Tem que ficar de olho nisso. Às vezes, no global. O global, o quê? Que é um evento, né? Alguma coisa que acontece aí no global. Agora, eu tenho uma empresa, por exemplo, que trabalha com produtos naturais, que vende comida natural, etc. É o sociocultural, é o global, né? Porque existe tanto um movimento, né? É o político-legal, tá? E é o demográfico. Quantos, por exemplo, trabalham com comida natural e quantos veganos, né? Inclusive, você sabe que o último censo estão perguntando quantos veganos, quantos vegetarianos. Aí perguntar para o cara se é vegetariano, se é vegano. Você sabe a diferença de vegano e vegetariano? O vegano só come vegetal mesmo. O vegetariano ele come vegetal, mas pode beber o leitinho, pode comer um ovinho, entendeu? É vegetariano. Por quê? Ele não come o animal, não mata o animal. Né? É uma questão, né, filosófica, não mata o animal. Mas o que o animal produz, você não está matando o animal, né? A galinha produz ovo e não morre porque está produzindo ovo, né? A vaca produz leite e não morre porque está produzindo leite. Então, posso consumir? Posso, né? Então, tem essa questão, a questão filosófica, tá? Então, ambiente geral, eu acho que você já entendeu, né? Só para você entender que isso varia. Eu trouxe esse slide para dizer, tudo não tem a mesma influência. Vai ter variável que vai ter mais influência que outras variáveis, mas todas eu tenho que considerar, sendo que essas principais eu tenho que sempre olhar. Qualquer coisa, alteração grande que tenha, eu vou ter que replanejar, ou vou ter que fazer novamente, às vezes, o planejamento estratégico e o orçamento, etc. Tá? Então, a gente vai estar falando de orçamento junto, tá? Porque esse análise de cenário serve para os dois. Ambiente industrial, com os fatores que influenciam diretamente a empresa, suas ações competitivas e respostas competitivas. Tá? Ameaças novos entrantes, poder dos fornecedores, poder dos compradores, ameaças de produtos substitutos, intensidade da rivalidade entre os concorrentes. É isso, tá? E são as 5 forças competitivas de Porter, tá? Se você quiser saber mais sobre isso. Na minha opinião, na prática, tá? Hoje em dia, eu acho que você precisa entender o que é, tá? Lembrando que a rivalidade dos concorrentes é o que puxa. Se eu tenho muita rivalidade, a ameaça de novos entrantes ela diminui. Tá? Isso é o principal. Isso é uma conclusão. Se você ler o livro do Porter inteirinho, você só vai chegar a essa conclusão no final. Se eu tiver muita rivalidade, o que acontece com a ameaça de novos entrantes? Ela diminui. Pensa,
se isso aqui engorda, né? Isso aqui diminui, tá? E se isso aqui diminui, a ameaça de novos entrantes aumenta e a ameaça de produtos substitutos, ela também aumenta, tá? Quando eu tenho uma grande rivalidade, o que acontece? Dificilmente eu vou ter muitos substitutos, porque se eu ter essa rivalidade grande, é porque aquilo está concentrado em alguns principais fornecedores, né? Se eu tenho uma rivalidade pequena, é que eu tenho muitos produtos substitutos e muitos entrantes novos. O cara, com pouco dinheiro, ele pode entrar naquele mercado, tá? É isso que é a rivalidade, a ameaça de novos entrantes, tá? Você vai comprar o dado pronto, então não precisa se preocupar. Eu não vou também entrar, né? Eu quero que você entenda o que é. Se você tiver dúvida, eu vou esclarecer, né? Poder de barganha dos clientes. Eu tenho muitos clientes, o poder de barganha deles é pequeno. Por quê? Se ele não quiser, outro cara quer, né? Tem até o cara que fala assim, o cara vai reclamar de alguma coisa, tudo bem, não quer mais comprar comigo, não? Beleza, tchau. Porque o cara tem muito cliente, né? Então, um cliente não vai fazer tanta diferença. Entra um, né? Tem aquela frase que eu acho horrível, que o pessoal... Eu já ouvi uma vez uma pessoa falar isso numa apresentação, eu não acho, tá? Eu não penso assim, de jeito nenhum. O cara fala assim, cliente é igual biscoito. Entra um, sai 18. É mentira, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é mais assim, tá? E o poder de barganha de fornecedor. Se eu tenho muitos fornecedores, o poder de barganha deles é pequeno. Por quê? Se ele aumentar o preço, eu compro com outro, né? Se o poder de barganha dele tiver poucos fornecedores, só tem um fornecedor daquele produto, o que acontece? Ele está na praia, né? O preço que ele botar, eu vou ter que comprar se eu trabalho com o produto dele. Então, quer dizer, é o pior dos mundos, né? Existe, professor. Tem uma empresa em Macaé, eu falei para você, acho que eu não comentei nessa turma, não. Tem uma empresa em Macaé que fabrica umbilical, que é uma mangueira que vai por fora da perfuratriz do petróleo. O único cliente dele é a Petrobras. Então, o poder de barganha do cliente é altíssimo. Então, quando ele precisa aumentar, ele vem com uma planilha de custo, leva para a Petrobras olha, tá? Eu conheço a empresa, tá? Por isso que eu estou falando. Olha e fala assim, tudo bem, você quer um aumento de 30%? O cara comprova que precisa aumentar 30%. Só que a Petrobras fala assim, não, mas eu não posso aumentar 30%, não. Eu vou pagar 20%. O cara, sim, senhor. O que ele faz? Ele demite funcionário, né? Porque não tem jeito, né? O cliente manda no preço dele. Ele só tem um cliente. Se ele resolver subir o preço, o cliente fala assim, a Petrobras, não vou comprar mais com você, não, vou comprar lá, da Holanda também fabrica, eu vou comprar lá da Holanda. Aí o cara quebrou. E o único cliente que compra muito, compra milhões, mas só tem um cliente. O que vai acontecer? Aquele cliente não compra, ele quebrou. Acabou e vai fazer outra coisa, né? E fornecedor, né? Vejo na época do açaí. O açaí, o pessoal ia lá, comprava açaí lá fora, o preço do açaí era baixinho. Aí o que aconteceu? Os produtores de açaí se juntaram, o preço do açaí disparou, pronto, acabou. Agora está na mão de poucos, tá? Então, modelo da força competitiva de porta, eu queria acabar com um slide, tá? Quando eu chegar nesse slide, eu libero vocês. Se eu chegar mais cedo, eu libero. Se eu não chegar mais cedo, a gente corre um pouquinho. Então, aqui, pessoal, tem alguma dúvida? Esse assunto é muito importante, tá? Eu não estou reforçando muito como é que eu faço as 5 forças de porta, porque é uma informação que você compra no mercado, tá? Então, se você entrar na internet, tem algumas informações que estão disponíveis, são gratuitas para você. Então, você vai ver isso. Então, quer dizer, eu quero que você entenda a mecânica para você desenhar um cenário. Mas, essa informação, se você precisar desenhar um cenário, tanto a informação da variável global quanto a informação do modelo competitivo de Porter, você consegue comprar essa informação na internet. Por quê? Porque não é para a tua empresa, é para todas as empresas do teu setor. Tá? Olha lá o meu comercial. Hoje são os ovos. Já tinha 2 semanas que não vinham, tá? 2 semanas que os ovos não vinham, tá vendo? O cara deixou o pessoal na mão. Vocês estão aí? Estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem aí? Então, cadê o carro? O carro da banana já tem um tempo que não vem, né? Terça-feira o pessoal não veio, é verdade, Sofia. E o da banana tem até umas frasezinhas, é legal, é engraçado, né? Que o cara fala assim, e a senhora, o carro da banana passando agora, né? E a gente está passando, você não vai comprar, a criança chora e a culpa é toda da senhora. Tem uma frasezinha que eu achei bonitinho, depois eu vou decorar. Beleza. Então tá tranquilo. Como você vai comprar, pode comprar essa informação, eu acho que, sabe, eu também sou muito prático, tá, pessoal? Eu podia ficar horas, né? Não sei o quê, falando sobre isso. Em estratégia, talvez você entre nesse negócio. E se o cara é professor, por exemplo, eu não costumo entrar, eu quero que você entenda. Por quê? Porque hoje você compra essa informação no mercado.
Então, você tem que saber que isso existe, para que serve, tá? Então, você vai desenhar um cenário. O que é um cenário? É um conjunto de variáveis que você vai monitorar e, baseado naquelas variáveis, você vai ter um direcionamento para o teu preço, para a tua postura, para a tua estratégia, baseado nesse cenário que você fez com as variáveis, tá? Ou seja, uma coisa bem técnica, bem contábil, né? Bem financeira, contábil. Baseado nesse cenário, você vai ter um direcionamento. E esse direcionamento, inicialmente, é subjetivo, mas quando vem o BSC, você transforma numa coisa objetiva, e aí sim, né, entra na nossa praia, vamos dizer assim, tá? Mas vamos chegar lá, mas primeiro vamos, né? Você tem que aprender a fazer. Então, vamos ensinar a parte do aprender a fazer. Teve gente que já se assustou na missão, né? Vai se assustar um pouco mais na visão, mas não precisa ficar preocupado, porque depois que você faz 2 vezes, tá? Aí, ó, facinho. Muito fácil, tá? Aí você vai perguntar, professor, pode cair na prova? Pode, mas eu vou te dar as frases para você construir a missão, vou te dar as frases para você construir a visão, tá? Mas é claro, você vai ter que raciocinar em cima, certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Até aqui tranquilo, né? O Naldo falou que está tranquilo, vamos lá. Se o aluno fala que está tranquilo, está tranquilo. Se você discorda, fala, não, explica aí, eu vou explicar, tá? Análise da concorrência. Aqui que a cobra começa a fumar, né? Essa frase é dos anos 60, viu? Pô, professor, eu nem vivi muito essa frase, não, mas eu conheço, né? Porque eu ainda peguei a ditadura militar. Na ditadura militar, o pessoal falava muito essa frase. É quando a cobra vai fumar. Quando a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Eu tenho que coletar e interpretar as informações sobre todas as empresas que são concorrentes da organização. Compreender o ambiente da empresa concorrente complementa os conhecimentos fornecidos pelo estudo do ambiente geral. Lembrando que concorrente é quem está ali, ó, com você, tá? Então, às vezes, eu vou até melhorar esse slide, que da outra vez um aluno confundiu na hora da prova. Então, para evitar isso, deixa eu fazer, tá, um ajuste aqui que eu acabei esquecendo de fazer. Então, sobre todos as principais empresas, né? As empresas que são os principais concorrentes, tá? Vou botar aqui principais concorrentes. Só que pode variar, de acordo com o teu ramo de atividade, ele pode ser 5, 10, né? 10, 20, 50, 100, etc. Tá? Pode ser tudo isso. Normalmente são 10, tá? Normalmente são 10. Mas algumas empresas são 5. Então, eu vou botar aqui. Pronto, agora você não tem mais. Eu vou passar o slide assim para você não confundir. Por que eu botei? Por que estava todos, né? Sobre todas as empresas, são as principais, são as, né? São os concorrentes. As empresas que são os principais concorrentes, tá certo. Então, olha só, é fundamental isso, tá, pessoal? Eu tenho que eleger os principais. Por isso estava todos, porque você tem que pensar quem está concorrendo. E aí o aluno começa a pensar, todo mundo que faz a mesma coisa. Não é. São aquelas pessoas, aquelas empresas. Por exemplo, teu negócio é muito pulverizado, né? Então, basta usar 10? Não. Você vai ver que a fatia de mercado deles é muito próxima. Agora, quando você tem uma concentração de mais de 25% na mão de 5 empresas, tá? A ideia é o quê? Onde está a maior parte do dinheiro, a maior parte dos clientes daquele negócio, tá? Está com 10 empresas, então essas 10 que você tem que verificar. Está com 20 empresas, então essas 20 que eu tenho que verificar. Está com 30 empresas, essas 30 que eu tenho que verificar. Então, até simplesmente são as empresas, a quantidade de empresas que tem a maioria, né, ou do faturamento naquele negócio, ou da quantidade de clientes daquele negócio, ou de repente tem mais agência, ou mais loja, né, dependendo do foco da tua empresa. Mas a ideia é pegar os que têm mais de 70%, mais de 80%, ou seja, aquele amostragem que, se eu olhar para aquele grupo, eu estou vendo todo mundo, tá? Então, isso é fundamental. Provavelmente a gente vai terminar na próxima aula, mas é importante você pegar isso, tá? Que a maioria dos casos, 10 empresas é suficiente. Mas, como é que eu sei isso? Isso, se você for fazer uma consultoria de determinada empresa, você vai ver. A empresa vai te dizer, eu tenho 10 principais concorrentes. Aí você vai somar o faturamento desses concorrentes, os balanços concorrentes, você vai ver
que vão dar 70%, 80% do mercado. Se for um mercado muito pulverizado, você tem que pegar mais gente. Cada uma tem 1% do mercado só. Acho que tem mais, tem 1% do mercado só. Você vai ter que pegar mais gente para ter uma amostra representativa, tá? O importante é você pensar em amostra representativa, tá legal? A ideia é essa, tá, pessoal? Então, a ideia é você ter uma amostra representativa, tá? Representativa. Pensar nisso. Então, são os principais concorrentes da organização, dependendo do ramo. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser... Falei, meio bancário são 5. Já outros meios, não, 10, 20, 30, até 100, até mais, tá? Mas, é claro, quanto maior a quantidade de concorrentes, maior a dificuldade de você fazer esse levantamento. Compreender o ambiente da empresa, concorrente, complementa os conhecimentos fornecidos pelo estudo do ambiente geral, industrial. Aquilo que eu falei para você. Você fez as duas análises. Então, as duas análises estão te direcionando para você para cá. Você fazer determinadas ações. E você está vendo todos os seus concorrentes principais indo para o outro lado. Então, o que você presume? Que alguma variável importante, uma ou mais variáveis, você não considerou. Então, é importante fazer também da principal concorrência. É fundamental, por quê? Porque se eles estiverem indo para outro lugar, essa análise aqui tua, de repente, está deixando de considerar alguma coisa importante para considerar, tá certo? Então, acho que a gente já Só o último assunto que a gente vai falar, que é market share, né? Participação, potencial de crescimento do mercado. Importante indicador de possibilidade de crescimento do negócio é o quê? A participação de mercado é o nosso faturamento sobre uma estimativa de mercado, ou até sobre o mercado como ele é hoje. Às vezes é um negócio que já está meio, a gente chama de saturado, então você verifica não só a possibilidade, às vezes, na mão de quem está o mercado. A gente tem esse aqui que é o faturamento geral de mercado, ou a possibilidade de faturamento do mercado, e esse aqui é o meu faturamento. Eu vou botar isso sobre essa estimativa, e aí eu vou obter quanto a minha participação de mercado, ou o meu market share, como é chamado. Já ouviu falar muito, né, de market share, dá muito na imprensa. Market share nada mais é do que a participação de mercado, ou seja, o faturamento da empresa ou daquele setor frente a todo o faturamento do mercado, ou, mais certo, o faturamento estimado do mercado, ou seja, tudo que as empresas daquele setor poderiam obter se todo mundo resolvesse comprar, né, aquilo, né, daquele tipo de coisa. Tá? Não é difícil esse dado aqui, como eu falei, você encontra a venda, né, ou a venda até alguns ramos até de graça. Por exemplo, eu falei dos bancos, você encontra isso lá no site do Banco Central, está lá. Você vai encontrar isso. Né? Em outros ramos você encontra gratuitamente também na internet. Outros mais específicos você vai ter que pagar, mas você paga pouco, R$20 a R$100, R$200 no máximo. Compensa a empresa fazer isso para fazer essa análise. Tá? Falei para vocês que eu trabalhei fazendo essa análise para justamente o planejamento, depois eu trabalhei no planejamento e depois no orçamento. Engraçado, mas é bacana, porque eu estou dando para vocês muita coisa da minha prática, de coisas que eu vi, estou trazendo para cá esse conceito já com um viés prático, né? Do como é que você verifica isso na prática no mercado. Pessoal, a gente vai ficar nesse slide, eu não vou adiante, tá? Vou parar. Fator de atratividade eu vou ter que explicar, porque senão muita gente não vai entender. Tá? Então, vou parar nesse slide. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Né? Bom dia a todos, bom almoço, tá? Eu estou aqui, se você tiver mais alguma dúvida, tanto do exercício quanto dos assuntos que a gente viu na aula de hoje. Eu estou aqui até sair o último aluno, fica à vontade de falar comigo, tá? Eu até terça-feira passada, eu fiquei conversando com um aluno aqui da outra turma, fiquei conversando com um até quase 1 hora da tarde, tá? Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno sabe, né? Que eu nunca deixo o aluno com dúvida, tá? Grande abraço para todos, obrigado aí, Manuel, obrigado aí, Arthur, Tiago, Rafael, quem não falou também, pessoal que não falou comigo hoje, mas que está aí também. Um abraço para todos, tá? Bom dia, bom almoço, bom final de semana. Deixa eu botar meu cursorzinho aqui, vou parar de gravar. Bom final de semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço para todos, tá? Quem for sair, quem não for sair, eu estou aqui.